Bom dia, professor. Bom dia, turma. Meu nome é Leonardo e nós somos o grupo de tonoscopia. Existem 4 propriedades coligativas da matéria que estudam as diferentes reações dos compostos mediante a adição de soluto não volátil à mistura. A tonoscopia será o objeto de estudo de nosso trabalho de hoje. O que é tonoscopia? A tonoscopia é a propriedade coligativa que estuda o abaixamento de pressão e vapor causado pela adição de um soluto não volátil à mistura. Mas antes de explicarmos a propriedade em si, temos que definir o que é pressão de vapor. Pressão máxima de vapor. A pressão de vapor, ou pressão máxima de vapor, é a pressão exercida por um gás que está em equilíbrio com seu próprio líquido, chamado de vapor saturante. Quando ocorre esse equilíbrio dentro de um recipiente fechado, não existirão quantidade significativa de líquido vaporizando nem de vapor liquefazendo. Um exemplo cotidiano de líquidos e gás em equilíbrio são os botijões de gás de cozinha, que contêm líquido no fundo em equilíbrio com seu gás. Quando um botijão é aberto, ocorre uma descompressão, e para que o equilíbrio não seja perturbado, parte do gás sai e parte do líquido vira gás. Como podemos observar na imagem, quando uma certa quantidade de água é colocada em um ambiente fechado, ela irá evaporar até que o vapor exerça uma pressão suficiente para impedir com que as moléculas da água se desprendam da superfície e evaporem. Outro ponto importante que podemos observar na ilustração é a diferença na quantidade de vapor que é necessário para impedir o líquido de vaporizar. Isso acontece pois o éter tem mais facilidade do que a água de evaporar, por isso é mais difícil de conter as suas moléculas no estado líquido. Então, a tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor de uma mistura em relação ao líquido puro. Quando adicionado a um solvente, o soluto não volátil sempre aumentará a temperatura de ebulição, tornando a mistura menos volátil. Sendo assim, quanto mais fácil for conter um líquido de vaporizar, menor será a pressão máxima de Vendo vapor. o gráfico, a gente pode ver que a análise de gráficos de pressão e temperatura é importante para enxergarmos as influências de adição de solutos na mistura. Há também, para o estudo analítico matemático, a relação direta entre a qualidade da matéria adicionada e a intensidade do efeito causado. Essa relação tal que 1 mol de soluto pode causar uma alteração de apenas uma unidade e 2 mol de apenas duas, proporcionalmente uma entre a outra. Falando antes agora, professor, as observações. A adição de solutos iônicos ou moleculares irá resultar em diferenças de proporção na alteração da pressão de vapor. 1 mol de uma substância iônica, como cloreto de sódio, no caso sal de cozinha, adicionado à água, se dissociará e ficarão suspensos. 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto, resultando em um total de 2 mol de matéria adicionada. Já substâncias moleculares como o açúcar não se dissociarão em 1 mol de glicose. Resultará em apenas 1 mol de substância adicionada. E também é importante ressaltar que a pressão de vapor só é influenciada pela natureza do líquido e da temperatura dele, visto que essas duas características determinam a facilidade ou dificuldade de mudar de estado físico. Olá ao seu, olá amantes da química, bem-vindo ao nosso experimento de tonoscopia. Hoje, para o nosso experimento, precisaremos de nada mais, nada menos que 2 copos d'água, açúcar e 1 colher. Para começar, a gente vai botar o açúcar em um desses copos. Temos aqui a nossa fitinha para marcar o copo que tem açúcar e o copo que não tem açúcar. E após isso, iremos ver nada mais, nada menos que a mágica acontecer. Ou melhor, a química. Vou colocar aqui o nosso açuquinha. Prontinho, com açúcar, sem açúcar, rosa, verde. Até logo. Fiquem embasbacados. Não é mágica, é química. Podemos ver claramente a diferença de volume entre um copo e outro. A nossa fitinha aqui media o volume inicial de água. Podemos ver que o sem açúcar diminuiu e o com açúcar aumentou. Este evento ocorre pois a pressão de vapor do nosso solvente muda quando adicionamos um soluto não volátil, no nosso caso, o açúcar.